Olá pessoal, eu me chamo Tilly e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a minha última leitura, que foi então Wicked, a história não contada das Bruxas de Oz, do Gregory Maguire. Então, antes de a gente entrar na discussão de fato do livro, eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho que são interessantes. A primeira delas é sobre a minha edição. Essa minha edição aqui é da editora Leia, ou Leia, nunca sei a pronúncia certa. E tem como tradutora a Tatiana Leão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque atualmente quem detém os direitos do livro aqui no Brasil é a editora Darkside. Inclusive, recentemente eles republicaram o livro numa nova edição e acredito numa nova tradução também. Entretanto, eu acredito que deve ser fácil ainda encontrar essa em sebos ou na estante virtual. Mas se vocês quiserem adquirir uma edição nova, quem está lançando agora no Brasil é a Darkside. A segunda coisa também que eu gostaria de comentar rapidamente é sobre a escolha da tradução do subtítulo, né? Porque aqui nessa tradução o subtítulo ficou História Não Contada das Bruxas de Oz. O que é interessante, depois quando a gente for falar mais sobre o livro, de fato, isso vai fazer sentido, mas não tem muito a ver com o título original. Se a gente fosse traduzir o título original, seria algo mais como A Vida e os Tempos da Bruxa Amada Oeste. Tá, então achei interessante essa escolha, a história não contada das Bruxas de Oz. E, por último, a terceira coisa que eu queria falar sobre, é sobre, sim, acho que todo mundo deve estar sabendo, sobre o filme que vai ser lançado, se não me falha a memória, agora em novembro desse ano. E o que é que acontece? O filme não é uma adaptação deste livro. O filme é uma adaptação do musical da Broadway, que é inspirado nesse livro aqui, que foi baseado nesse livro. Mas o filme é uma adaptação para cinema do musical da Broadway, tá? Não é uma adaptação direta deste livro aqui. Então, eu acho que era só esses pontos mesmo que eu queria falar antes de fato discutirmos sobre o livro. Falado tudo isso, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Eu gostaria de falar inicialmente sem spoilers, enfim, uma resenha mais simples. Então, afinal de contas, sobre o que se trata Wicked. Então, aqui a gente tem uma espécie, ou quase mais ou menos, algo do tipo como um romance de formação, se é que a gente poderia dizer, da Elphaba. E aí você já está se perguntando, tá, mas quem é Elphaba? Elphaba nada mais é do que a bruxa má do Oeste, que a gente fica sabendo aqui no Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E aí pode surgir a questão, nossa, é preciso ler primeiro para poder entender Wicked? Na minha opinião, não. No meu caso eu já tinha lido, né, já reli algumas vezes o livro, eu adoro o livro. Mas eu acho que não é necessário. Lógico, esse livro aqui do Gregory Maguire, ele vai servir como uma espécie de prequel. Então ele vai contar todos os eventos que acontecem antes da Dorothy vir parar lá no mundo de Oz e tudo mais. Então, quais são alguns dos assuntos tratados aqui? Como eu falei para vocês, é como se fosse um romance de formação. O livro ele é dividido em 4 partes, e em cada uma dessas partes a gente vai acompanhar momentos específicos da vida da Elphaba. Então, na primeira parte, a gente vai acompanhar um pouco sobre o contexto político, religioso, que as coisas estavam ocorrendo naquele momento em Oz. No momento em que ela nasce, então a gente vai acompanhar o nascimento dela e os primeiros anos de vida. Depois a gente vai acompanhá-la indo para a universidade, ela vai para a Universidade de X, acho que é assim que fala, mais especificamente para a faculdade de Craig Hall, que é uma faculdade só para moças. Depois a gente vai ter uma terceira parte, que a gente vai acompanhar um momento mais específico da vida mais adulta dela. E depois mais uma parte considerando a maturidade dela, digamos assim. Então cada parte vai dar conta aí de um momento da vida dela. E por que esse subtítulo aqui, pelo menos no Brasil, com essa tradução, eu acho bastante curiosa, né? Porque ele diz assim, a história não contada das bruxas de Oz, no plural. E aí o que é que acontece? Se você já leu O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, você sabe que as duas bruxas más, a do Oeste e a do Leste, não possuem nome, né? Elas são simplesmente a bruxa má do Leste e a bruxa má do Oeste. E aqui o que ele vai fazer, ele tem uma sacada muito boa, que é dar nome a elas e dar uma espécie de background, né? Quem são essas? De onde elas vieram? Por que elas tornaram-se quem são? Então, uma delas vai ser então a Elphaba e a outra, isso não é spoiler, tá, gente? Vai ser então a irmã dela, chamada Nessarose, mas depois a gente fala um pouco mais sobre ela. Então, vocês devem estar se perguntando sobre o subtítulo desse vídeo, né? Qual a origem do mal, né? Por que eu botei esse subtítulo?
E uma característica da Elphaba, que é bastante marcante desde seu nascimento, é a cor da pele dela. A Elphaba nasce verde. No primeiro momento isso não tem muita explicação, apenas o fato de que os pais, né, a família ficam muito chocados com aquilo, né, uma criança verde, né? E isso porque ela é descrita não só como uma criança verde, mas uma criança que fala umas palavras assim meio fortes também. Também tem o aspecto dos dentes, é dito que ela tem uns dentes assim bem pontiagudos, assim bem que podem machucar mesmo, ferir outras pessoas, então isso os preocupa muito. E como eu disse a vocês, ela nasce dentro de um contexto político e religioso muito específico. Isso é uma coisa que o Gregory Maguire faz aqui muito interessante. Então o que ele faz? Ele pega todo esse universo que já havia sido construído pelo L. Frank Baum e dá uma certa profundidade maior ao que é tratado aqui. Então a gente vai acompanhar aqui os pais da Elphaba. O pai dela é um pastor unionista, então dentro desse universo aqui existe uma religião conhecida como unionista, onde eles acreditam no chamado Deus inominável. E ele é um pastor muito fiel, digamos assim, né? Ele prega muito isso, ele acredita muito nisso, inclusive com o nascimento dela e esse aspecto físico que ela tem, ela nasce verde, ele acredita que se trata de algum espírito maligno que tenha entrado na esposa durante a gestação, ele vai achar que é alguma espécie de maldição. Inclusive, em determinado momento aqui, ele vai fazer uma espécie de exorcismo, né? Mas aparentemente nada disso dá certo, a menina é simplesmente... A menina é simplesmente verde mesmo, e eles, bem, têm que lidar com isso. E aí, o que vai ser mostrado aqui é o quanto isso, nos primeiros anos de vida, vai ser difícil para todo mundo, é meio chocante, né? Poxa, a vida filha do pastor é verde e tudo mais, e o quanto isso se tornaria difícil para a própria Elphaba, né? Conforme ela fosse crescendo, provavelmente as pessoas iriam notar, iriam falar, iriam fazer comentários idiotas sobre isso, mas eles entendem que ela pode sim levar uma vida normal a despeito disso. Então, é tudo isso que a gente vai acompanhar aqui. E mais do que isso, o que o Gregory Maguire faz não é só dar todo um background, toda uma história para ela, a gente entender quem é ela, né? Porque lá no Mágico de Oz ela é só a bruxa má do oeste e só, né? Aqui ela tem um nome, aqui ela tem toda uma história. Então a gente também vai acompanhar os anos de formação dela na universidade, mais especificamente quando ela vai então para Craig Hall, e lá ela faz amizade com uma moça chamada Galinda. E sim, se você já leu o Mágico de Oz, você já matou a charada, você sabe que é a Glinda, né? A bruxa boa que vai ajudar a Dorothy e tudo mais. Então aqui a gente descobre que elas eram melhores amigas, quer dizer, não no primeiro momento, né? Devido a um mal entendido que ocorreu, ela precisou dividir o quarto com a Elphaba. E aí ela fica meio, poxa, vou dividir o quarto com a menina esquisita, verde. E sim, a Galinda, que depois vai se tornar Glinda, ela tem um perfil bastante fútil. Não vou dizer fútil, mas as preocupações dela são muito fúteis, assim. Ela tá preocupada com coisas como as roupas dela, ela tá preocupada com os chapéus, com as encharpes, com os cachecóis, com os sapatos que ela vai usar. Ela se sente incomodada de ter que dividir o quarto com essa outra moça. Isso é um detalhe também muito interessante, é que a discriminação com a Elphaba não se restringe apenas à cor da sua pele. E também o fato de que ela tem as roupas que ela usa têm um aspecto muito envelhecidos, assim, são roupas bem velhas, praticamente trapos, assim, né? Então, as outras garotas não querem ficar perto dela, né? E a Glinda se vê obrigada a dividir o quarto com ela. Mas aí, conforme as duas vão convivendo, a Glinda vai vendo que, né, não tem isso, né, que as outras estavam falando. A Elphaba é uma garota, assim, muito legal, muito interessante, e que durante esse período na universidade vai despertar nela algumas questões que estão acontecendo ali, vai despertar nela toda uma vida de militância política. Eu já vou explicar o porquê. Então, um detalhe interessante nesse universo aqui, dentro desse universo, é que existem os animais e os animais. E aí vocês devem estar pensando, nossa, Tílio, qual é a diferença? Então, na grafia, aqui, a palavra animais é grafada com A minúsculo e tem a palavra animais grafada com A maiúsculo. Esse animais grafado com A maiúsculo se referem àqueles que têm a chamada consciência, ou seja, são animais que têm o dom da linguagem, eles conseguem conversar, interagir com outros seres humanos, inclusive muitos deles circulam normalmente dentro da sociedade. E um deles vai ser então o professor Dylamond, que é um bode.
e que inclusive é um dos professores aqui. E conforme a gente vai acompanhando a vida universitária dessas moças e tudo mais, a gente vai ver que existe todo um pano de fundo político, uma espécie de tramóia, uma espécie de plano, uma conspiração, algo do tipo, para tirar esses animais, com A maiúsculo, do poder, ou seja, fazer com que eles voltem a serem os chamados animais com A minúsculo, ou seja, aqueles que puxam carga, aqueles que são obrigados a trabalhar em fazendas, os animais que a gente conhece, digamos assim. Então, esse professor Dynamite, a Elphaba, vai ter uma proximidade muito grande com ele e vai, digamos assim, abraçar essa causa, né? Tentar entender que tem algo ali sendo feito, provavelmente pelo mágico de Oz, com certeza é ele que está por trás de tudo isso, que está querendo podar, tirar os direitos desses animais com A maiúsculo. E aí tem aqui um determinado momento que é bem interessante, onde os estudantes eles vão participar de uma espécie de sarau. E aí também até convidaram uma faculdade só de rapazes para poder, né? Tem a faculdade delas, a Coisa de Hall, que é só para moças, e tem outras faculdades lá que só são de rapazes, eles são convidados também para assistir esse sarau. E nesse sarau a gente vai ter um momento bem curioso, digamos assim, em que esqueci de falar sobre a diretora dessa faculdade onde elas estudam, chamada a Madame Horrorosa, ela vai recitar um poema. Só que aí, depois que ela recita o poema, a Elphaba fica meio assim, gente, tem algo esquisito nisso. E aí eu até gostaria de ler pra vocês, porque eu acho que vale a pena. Aqui. Ela diz assim, ó. Esse é o poema que a Madame Morrorosa, que é a diretora da faculdade, vai ler para elas. Para eles, desculpa. Ela diz assim: para a impropriedade, a guilhotina da piedade. Para remediar a sociedade, não se entregue à sociedade. Da desavergonhada felicidade, escolha a grave sobriedade. Comporte-se como uma divindade. Revela-se sua misteriosa verdade. E a saúde com sonoridade, deixe a sua história de bondade, basear-se na fraternidade, cujas virtudes servem de idealidade, para multiplicar do bem comum a sublimidade. Animais devem ser vistos e não ouvidos. E aí diz assim: mais uma vez os murmúrios foram ouvidos, mas estes eram de uma natureza diferente, em um tom mais maldoso. O Dr. Dynamite pigarreou e bateu com um casco fendido no chão, dizendo: bem, isso não é poesia, é propaganda. E não é sequer uma boa propaganda, ainda por cima. Então, como vocês podem ver, existe toda uma trama política acontecendo aqui para tirar esses animais, com A maiúsculo, dos seus direitos, dos seus espaços. E aí a gente vai acompanhar um pouco de como a Elphaba meio que abraça essa causa, se interessa por essa causa. Inclusive, durante o período aqui da faculdade, ela começa a estudar mais sobre o assunto. E aí também sobre o interesse dessas moças, né, na faculdade, enquanto a Elphaba tem interesse por uma ciência, uma área aqui, um curso chamado Ciências Naturais, se não me falha a memória, a Glinda está interessada na área de feitiçaria, apesar de que ela, segundo ela própria, ela não tem muita habilidade, mas ela está continuando. Até que, eu não vou contar, a partir daqui acho que seria spoiler, mas vai acontecer uma determinada situação em que a Glinda, a Elphaba e a irmã da Elphaba, a Nessarose, vão ser convidadas pela diretora para uma espécie de conversa particular. Nessa conversa ela vai fazer uma oferta a essas moças e elas ficam um pouco confusas sobre qual seria o propósito dessa oferta, mas elas são encantadas, né? Elas recebem um feitiço de que elas não podem discutir isso umas com as outras. Então, se elas tiverem de aceitar, elas vão ter que aceitar, mas elas não vão poder tentar conversar umas com as outras sobre o que foi falado. Né? Se elas tentarem fazer isso, o feitiço faz com que elas se sintam tontas, elas desmaiem, enfim, elas não conseguem conversar isso umas com as outras. Então, a partir disso, a Glinda e a Elphaba têm a ideia, então, de viajar para a capital, né, que é a cidade das Esmeraldas, para lá tentar uma audiência com o próprio mágico. Né? Elas acreditam que talvez o mágico possa esclarecer melhor a situação, o que é que foi aquilo que elas vivenciaram e trazer mais respostas. Só que não é bem o que elas esperavam e aí as coisas passam a tomar um rumo completamente diferente, que eu não quero falar para não estragar. E acho que o último ponto que eu poderia falar aqui
é sobre essa outra personagem que é citada nesse subtítulo, né? A história não contada das bruxas de Oz. Como eu falei rapidamente para vocês, a gente vai acompanhar não só a Elphaba, mas em determinado momento também a irmã dela, que é então a Nessarose. E aí, aqui no livro, pelo menos, acredito que no musical seja diferente. Mas enquanto a Elphaba ela tem esse aspecto verde, né, ela tem a cor verde, essa irmã mais nova dela, ela nasceu sem os braços. Então, tanto que quando ela chega na universidade é meio chocante assim para as pessoas, né, verem aquela moça e tudo mais. Mas ela se mostra, ela tem uma perspectiva bastante diferente de Elphaba. Apesar de terem sido criadas por um pastor unionista, a Elphaba se diz ateia, ela não acredita na ideia de alma, do mundo após a morte, coisas do tipo. Diferente dessa irmã dela. Essa irmã dela ela é muito religiosa, ela segue à risca, digamos assim, as ideias aqui dessa religião que elas foram criadas. Isso é algo que faz parte da personalidade dela, né? A irmã dela se torna essa pessoa ultra religiosa e tudo mais. E conforme o livro vai avançando e os anos vão passando, a gente vai entendendo de que forma isso, de certa forma, a transformou na chamada Bruxa Má do Leste, né? Ela é a Bruxa Má do Oeste e a irmã se torna a Bruxa Má do Leste, digamos assim. Então, outra discussão também que o livro suscita, que é muito interessante, é sobre a origem do mal. E aí, por que a cor da Elphaba é tão chocante assim? Porque aqui dentro desse universo, o verde é a cor do pecado, né? Então, isso inclusive é um dos motivos que leva a família, os pais dela ficarem muito chocados quando ela nasce. E que faz, inclusive, as pessoas a repelirem, né? Olharem para ela assim meio, né? Com um olhar meio, ai, não quero me aproximar, não sei o que, enfim. Então, em vários momentos, essa discussão sobre o que é o mal, qual a origem do mal, como alguém se torna mal, será que a pessoa já nasce assim, a pessoa se torna? Isso vai permear o livro várias vezes. Uma das primeiras vezes é quando a Elphaba está no dormitório junto com a Glinda e elas fazem uma breve discussão sobre o assunto, é bem interessante. E depois, conforme, né, vai passando os anos de vida da Elphaba, ela vai se deparando com outras situações em que isso vai voltando à tona novamente, né? Qual é a origem do mal? O que torna alguém mal? Alguém já nasce mal? É possível mudar isso? Isso é algo intrínseco à pessoa? Enfim, muito, muito interessante. A escrita do Gregory Maguire é muito boa. E aqui é claramente um livro de fantasia adulto, né? Porque, apesar do que eu falei aqui, muitos dos assuntos que vão ser abordados aqui são, sim, bem pesados, são bem soturnos, assim, é bem deprimente. Então, definitivamente, é uma fantasia muito bem escrita para adultos, né? Diferente do Mágico de Oz, digamos assim, que é mais voltado para o público infantil. Então, essa é a minha recomendação. Leiam o livro, tirem suas próprias conclusões. É um livro muito interessante. E o que eu falei aqui não é um terço do que acontece aqui. Acontecem muitas coisas, muitas reviravoltas. Então, se vocês se interessarem, por favor, leiam o livro. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E é isso. Um beijo e tchau.